É isso. Boa noite novamente. Então a gente vai começar agora o nosso tema que reflete a psicologia e o direito trabalhista. Como é de prática das nossas aulas, eu sempre trago uma situação problema. Só que sempre na situação problema, o que a gente faz? A gente traz os questionamentos e após a aula nós respondemos. Hoje nós vamos fazer diferente, tá? Hoje eu vou ler a situação problema e vocês vão pontuar aqui as questões. Vamos lá. Situação problema é o seguinte. Apesar de gostar do que faz, a juíza Renata parece estar bastante amargurada com o mundo do trabalho que vem até ela, né? Obviamente, a maioria dos casos que ela julga são situações de danos morais e materiais contra trabalhadores. Pessoas com seus direitos violados pelos abusos e ações criminosas de empregadores inescrupulosos. Sua tristeza, exposta em sessão, vem como desabafo decorrente da impotência em encontrar uma solução para a melhora das condições de trabalho, situações que acreditava que, como juíza, poderia resolver. Com seu semblante visivelmente triste, Renata pergunta para Marina: será que o trabalho é realmente sofrer e adoecer? Marina só observa, Marina é a psicóloga, e devolve a pergunta à juíza. O que você acha? Renata fica alguns instantes em silêncio, não fala nada. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte questionamento. Primeiro, imagine-se agora vocês, né, nessa situação no lugar da juíza Renata, que é uma questão, querendo ou não, complicada. São situações, a gente vai ver aqui que o direito do trabalho ele tem umas situações mais específicas, tá bom? E aí eu quero que vocês me respondam se o trabalho é mesmo somente sofrimento. É possível um ambiente de trabalho que gratifique o ser humano e o torne feliz com o que faz profissionalmente? E o que significa trabalho para vocês? Então, eu quero que vocês me respondam essa pergunta, essas 3 perguntas agora, né? O que significa trabalho? Vocês acham que o trabalho é só sofrimento? Isso tem algo que existe algo, né, que gratifique, que o ambiente de trabalho ele vai gratificar esse ser humano e que torne ele mais feliz na profissão dele? Vamos lá? Quero começar aqui com a Marísio. E aí, Marísio, o que você acha desses 3 questionamentos? Professor, eu acho que tem trabalho que é gratificante, né? Assim, quando você encontra utilidade naquilo que você faz e não faz de uma forma mecânica meramente pela questão financeira. Mas normalmente, infelizmente, a primeira situação que a gente toma a decisão é quanto que vai me pagar e não se eu vou estar realizado ou não com aquele trabalho. Então, muitas vezes o próprio ser humano ele se coloca em situações de dificuldade ou se propõe algumas atividades meias até perigosas ou até que nem seja prazerosa para ele, mas ele pensa muito na remuneração. Então, nesse caso, eu acredito que ela leva a um sofrimento, né? Porque, apesar de estar ganhando bem, você não sente uma utilidade, ou alguns até, por exemplo, eu sempre faço uma relação, os professores, por exemplo, teve uma época que o professor, ele sentia prazer em ser professor. Hoje, ele se sente meio que um sofrimento, né? Não só pela essa questão de ter que estar reaprendendo novas tecnologias, novas metodologias, mas é porque mudou essa relação do professor com uma visão que a gente tinha na sociedade. Então, eu acho que hoje, se fosse fazer uma pesquisa, até dizem que o próprio trabalho causa muito transtorno, né, muita problema psicológico nas pessoas. As pessoas em todas as profissões estão muito, como eu posso falar, elas estão em uma debilitação, não é só física, é até mais psicológica mesmo, né? Antigamente dizia assim, o banco, a polícia são os trabalhos mais estressantes.
Mas hoje qualquer trabalho que você faz, que você não se sente valorizado, não se sente remunerado como acho que deveria, e no meu caso eu sempre gosto de falar assim, quando você não faz aquilo e você não vê um resultado no que você faz, ele acaba sendo um sofrimento. E o que é o trabalho para você? Eu vejo como uma ocupação, mas como eu falei assim, é uma ocupação e uma complementação. Eu já tive casos, né? Eu já trabalho desde os 14 anos. Hoje já tem acho que uns 20 e pouco, quase 30 anos que eu estou trabalhando. Então, eu vejo assim como ocupação, mas não só como ocupação, é uma complementação. Eu acho que ninguém vive só do trabalho, mas também ninguém vive sem o trabalho. Então, assim, ele é uma ocupação e uma complementação da sua vida em sociedade. Ele é necessário para que a gente... Tinha uma frase de um religioso, eu vivi muito tempo dentro de um grupo chamado, na Igreja Católica, chamado Maristas, né, que eram os irmãos Maristas, e ele dizia assim, né, que o trabalho, ele dá aquela sanidade física e mental. Então, assim, se você é uma pessoa que você não trabalha, você pode até ter um espírito elevado, mas em algum momento você... Até tem aquela frasinha que dizia, né, cabeça vazia, oficina do diabo. Assim, se o corpo estiver sem ocupação, uma ocupação laboral, ele também pode ser levado para questões degradantes ou prejudiciais ao próprio ser humano. Então, assim, ocupação e complementação. Ocupação no sentido de que eu preciso me ocupar profissionalmente, laboralmente, mas de complementação porque eu preciso daquela atividade para que eu seja inserido em sociedade, para que eu possa ser também dê a minha contribuição para o meio em que eu vivo. Então, ocupação e complementação. Entendi. Muito bem. Aurimar. Opa! O que seria, Aurimar, para você trabalho? Seu trabalho realmente só traz sofrimento? E aí? Pessoal, o trabalho para mim é onde a gente conhece novas pessoas, é gratificante, né? É onde ela labuta do dia a dia para poder conseguir pagar as dívidas e manter a vida funcionando, né? E tentar a cada dia mais no trabalho ser uma pessoa honrada, né? E o sofrimento, eu acho que quem faz sofrimento é a pessoa. Tem trabalhos que às vezes as pessoas com medo de buscar novos horizontes, têm medo de sair ali caduca. Não buscar novos horizontes. E aquele trabalho fica fadigante, fica um trabalho enjoativo, você não consegue mais trabalhar e nem resolver sua profissão, nem atender bem as pessoas e nem as pessoas que estão ao seu redor. Entendi. É isso, né? Só um instantinho. É isso. Beleza, então. Caio. Diga. E aí, Caio? Mesma pergunta? Oi? Mesma pergunta? Você tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. É a mesma pergunta? Essas perguntas que estão aí no slide. Bom, eu acho que o trabalho, ele não é somente sofrimento, porque se ele tá lhe gerando um benefício, trazendo alguma coisa de bom, ele não é só sofrimento. Seu sustento, se você não tá passando fome, se você não tá passando necessidade, seu trabalho automaticamente não é um sofrimento. E para mim, trabalho significa realização pessoal, primeiramente, e dinheiro. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu foco num trabalho, focando, é porque eu vou ser feliz nessa profissão, que tal. Não. Se ele não estiver me trazendo a rentabilidade que eu quero, eu não vou estar sendo feliz naquele trabalho. Então, eu me importo muito com esse lado monetário, digamos assim. Mas, em contramão, eu tenho o meu lado do amor. O que eu amo fazer? Eu amo ser professor. Tanto que eu sou professor desde os 14 anos de inglês. E eu estou fazendo lá minha faculdade de letras em inglês na FAC. Só que eu estou fazendo ela aos poucos. 1, 2, 3 matérias por semestre no máximo. Mas a profissão que eu quero é uma profissão que traga rentabilidade. Onde eu vou estar achando isso? No direito. Então é no direito que eu tenho que focar. Muito Creio bem. que é isso. Beleza. Gente, vocês pedem para Maria Eucilene ela sair
e tentar entrar novamente, porque eu tô admitindo ela aqui, mas tá dando falha. Beleza. Edmarcos. E aí, doutor? Responda-me essas 3 perguntas aí. O que você acha? Aí, professor. Agora só me pegou. Mas me fala aí, e aí? Você acha que... Me responda, o que significa trabalho para você? Professor, trabalho para mim. Seu microfone está desligado. Tá conseguindo me ouvir agora, professor? Agora eu tô. O que significa trabalho? O que significa trabalho para mim, né, professor? Isso. Bom, para mim é o que quase todos os colegas falaram, né? Trabalho é algo que se você gosta daquilo que você faz, você vai executar ele da melhor forma possível, né? Eu, por exemplo, na minha primeira graduação, que eu não concluí, que foi biologia, né? Fiz 5 períodos de biologia, eu comecei a gostar do ofício, de ser professor. Mas quando, pelo menos, assim, a questão da valorização, acho que conta muito, né? Quando você gosta de alguma coisa que faz, mas não é valorizado, né? Isso acho que faz com que você goste da profissão, assim, entre aspas, né? Por exemplo, eu quando escolhi agora fazer direito, é algo que eu acho que eu vou me sentir bem em ser um operador, né, do direito, né? Quando eu for realmente para a área mesmo, dessa área, né? Então, trabalho para mim significa, hoje para mim trabalho significa remuneração, né? Bem. Eliane. Tá me ouvindo, Eliane? Acho que ela não consegue falar. Fernanda. E aí, Fernanda? Abre o seu microfone. Seu microfone tá fechado. Hã? Tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Eu acho que a questão do trabalho, eu acho que o trabalho ele dignifica o homem, tanto o homem quanto a mulher, né? É muito bom você ter seu trabalho, você acordar de manhã, você já ter o pensamento do que você vai fazer, do que você vai sair, né? Você ter o seu pagamento, que é uma gratificação muito grande no final do mês, você poder contar com isso, entendeu? Eu acho que o trabalho, eu acho que independente de como seja ou qual seja, é muito bom você ter seu trabalho. Entendeu? Entendi. É isso. Muito bem. Ingrid. Muito bem. Ingrid Giovana. Oi, professor. E aí, o que você me responde sobre o que significa o trabalho para você? Você acha que o trabalho ele é só sofrimento? É possível ter um ambiente gratificante? Bom, vou começar pelo trabalho, né? Eu acho que o trabalho não é somente um sofrimento, porque a maioria dos jovens hoje em dia, eles sempre procuram um trabalho, um emprego, ter aquele primeiro emprego, para ter as suas coisas, né? Então, e aí falando é possível em ambiente de trabalho, eu acho que o ser humano, ele trabalha quando ele faz a faculdade para se formar naquilo que ele quer ser, então eu acho que ele tá feliz naquela profissão que ele quer seguir. E já o trabalho para mim, ele é um meio
de sobrevivência, né? Muitas das pessoas trabalham para ter o sustento de casa, ter suas coisas, né? O seu ganha-pão e realizar os seus objetivos e sonhos. Acho que é isso. Entendi. Só um instantinho. Pessoal, eu quero interromper um pouco, ó. Atenção. Quem não, eu já solicitei as pessoas que entraram em contato comigo semana passada sobre os trabalhos, né? Teve gente que não tinha feito ainda, falou comigo semana passada. Eu já lancei nota essa semana e ainda tem gente procurando para me entregar trabalho. Então, assim, cuidado, né, para não ficar passando os prazos. Eu dei um prazo de 1 semana para as pessoas que me procuraram e não tive resposta da maioria. Então, Professor, cuidado com os prazos. Cuidado. professor, Oi. eu não tô conseguindo acessar meu AVA. Mas por quê? Não sei, eu coloco o meu CPF e a senha e não tá dando. E antes, mas você tem que ver isso. Há quanto tempo você está sem acessar o AVA? Desde ontem. Saia, entra de novo, tenta entrar em contato novamente. Você tinha assistido alguma aula? Você não tinha assistido nenhuma aula minha ainda não, né? Não. Pois é. Eu estava sem celular, professor. Pois é. Tem que correr atrás, ó. Tem os 5.000 pontos para ser atingido no AVA. Concluir as unidades 3 e 4, tá? Correr atrás disso aí, pessoal. Ok. Tá? Vamos lá, próximo. Israel. O Israel é o que tá sem o microfone, né? Juliane, e aí? Então, né? Trabalho. Bom, para mim, trabalho ele é uma atividade, né, que a pessoa procura por um determinado fim. Para muitas pessoas é o seu sustento. Aí surge a pergunta: trabalho é só sofrimento? Depende. Se você for realizar um trabalho que não lhe dá prazer, aí sim vai ser só sofrimento. Se você buscar só pelo dinheiro, aí sim vai ser só sofrimento. Eu acredito que a pessoa, quando procura um trabalho, ela tem que gostar daquilo que ela faz. Principalmente se essa pessoa trabalha como na área da saúde, por exemplo. Eu quero ser médico só pelo dinheiro. Eu vou tratar meus pacientes mal. Meus pacientes podem até falecer. Então, acredito que tem que ter um equilíbrio. Tem que pensar assim no dinheiro, mas também tem que dar prazer para a pessoa. Entendi. É isso. Muito bem. Catiúça. Professor, Eu já estou conectado, viu? professor, para mim o Israel está falando que já está conectado aí. Ah, sim. Então, quando a Catiúça terminar, eu passo para você, Israel. Tá jóia, Bom, tá bom. professor, existem várias visões, ao meu ver, né? Tem pessoas que trabalham, para alguns é sofrimento, dependendo do trabalho, até porque não tem alternativa. Muitas pessoas, principalmente quem não estudou, né, que acaba pegando no pesado mesmo, tendo que fazer o trabalho sofrido. Mas também, assim, para outras pessoas que podem ter, escolher o trabalho que quer, ou até mesmo ter estudado para isso, já não se torna tanto sofrimento. Por exemplo, o meu trabalho hoje, né? Eu, mesmo sendo formada em História, cursando Direito, eu amo o meu trabalho, que é a área da beleza. Então, assim, eu me sinto bem fazendo isso, né? E o ambiente também, ele gratifica, sim, muito a gente.
Porque através do meu trabalho eu converso, eu brinco, eu me distraio, não é só aquela coisa pesada, focada, entendeu? Então, assim, e o trabalho, igual meus colegas falaram, deixa a gente, dignifica a gente, né? A gente se torna digno daquilo, a gente se torna digno de tanto de cada dinheiro, do salário ou não, até mesmo contente de ter atendido cada cliente, entendeu? Ao meu ver, é isso. Muito bem. Israel, voltar em você aí. E aí, Israel? Professor, está me ouvindo bem? Tô sim. Professor, eu acho que o trabalho independente do trabalho, de forma alguma, ele é só sofrimento. Porque você imagina, por mais que um trabalhador ele dê o maior duro, eu estou falando aqui de forma bem prática mesmo, imagine um servente, esses trabalhadores que estão na rua, quebrando asfalto, e tá bom, o trabalho em si é um sofrimento, mas imagina que é através desse trabalho que ele coloca o pão lá na mesa dele, né? É através desse trabalho que ele coloca o tênis lá no pezinho do filho dele. Então, vendo por esse lado, o trabalho não é só sofrimento. O trabalho tem o seu lado bom, né? Então, de forma alguma, o trabalho é só sofrimento. E é possível um ambiente de trabalho gratificante? Sim, eu acredito que sim. Depende, falando de uma empresa, vai depender dessa empresa, vai depender do patrão, vai depender das parcerias, dos colaboradores, né? E eu acho que sim, eu acho que é possível um ambiente de trabalho gratificante. E, para mim, o trabalho é quase que tudo. É através do trabalho que eu tiro meu sustento, através do meu trabalho que eu vejo as coisas tomando forma, né? É através do trabalho que eu vejo os meus clientes satisfeitos. Então, eu faço meu trabalho com amor. O trabalho, para mim, é quase que tudo. É através do trabalho que eu alavanco minha vida. É dessa forma que eu penso. Agora, o trabalho só sofrimento, eu acho que precisa ter uma visão muito fechada para alguém poder dizer que um trabalho é só sofrimento. Eu acho que não tem trabalho algum que seja só sofrimento, algum. Bem. Deixa eu debater mais isso, que é interessante você colocar essas questões. Porque, de fato, né, é muito ter uma visão diferente, meio que distorcida do que você está tendo. Porque mesmo que seja uma situação X, mas há uma gratificação em cima disso, né? Muito bom. Marcela. Oi, professor, boa noite. Boa noite. E aí? Então, na minha opinião, eu concordo bastante com o Israel. Tipo assim, muitas pessoas têm a gratificação de ter um trabalho bom, mas outras pessoas não. Por exemplo, tem gente que pode trabalhar sentadinho na frente do computador e tal. Só um pouquinho. Já tem outras pessoas que precisam passar tipo o dia inteiro no sol. E por mais que seja ruim para aquela pessoa, no final das contas, chega a ser bom, porque realmente com o que o Israel falou, com aquilo que ele coloca o pão de cada dia na sua mesa para sua família, né? Então, eu acho que é isso. É meio termo. Bem. E o trabalho significa o que para você? Para mim, o trabalho, hoje em dia, é uma coisa que a gente precisa valorizar bastante. Por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro sentado na frente de um computador, mas mesmo assim está reclamando, né? E já tem outras pessoas que ficam em pé o dia inteiro e não estão reclamando, estão, tipo, sabe? São pessoas que realmente precisam. Tem pessoas que parece que só tá no mundo para reclamar mesmo, entendeu? Agora tem outras que eu acho muito, muito bonito mesmo, que é
como eu penso que é a forma de valorizar o trabalho, independente daquele que seja, entendeu? Sempre procurar, buscar bastante, que aí dá certo. Bem. Matheus. E aí, Matheus? Tá me ouvindo? Matheus? Se ele responder aí, Paulo. E aí, Paulo? Oi, mestre. Tá me ouvindo? Pode dizer. Tô ouvindo. Então, cara, o trabalho em si, a minha concepção, né, diante da pergunta que foi feita aqui, se ele é mesmo somente sofrimento, se você tirar a recompensa, o pagamento, ele só é sofrimento. Mas assim, para mim, eu seria hipócrita de passar o dia carregando pedra, se de tarde ou no final do mês não caísse um salário na minha conta e eu ia dizer que estava feliz. Eu não compreendo. Agora, olhando pelo lado da recompensa, que é o dinheiro que cai na conta da gente, aí não podemos dizer que é só sofrimento. Mas o trabalho em si, só o trabalho sem a remuneração, sem a recompensa, é sofrimento. E o ser humano, ele nasce já com tendência de rejeitar as coisas. Você pode pegar a pessoa e pagar ele para ele ficar o dia deitado no ar-condicionado, porque ele vai reclamar, é natural, é da natureza do homem, né? A gente reclama de tudo, mas também fomos criados para se adequar a toda e qualquer situação. Até porque se a gente não fosse, o mundo ele não teria o progresso que nós temos hoje, na minha concepção. Bem, interessante. Rogério Venceslau. E aí, Rogério? Oi. Tudo bem? Oi. E aí? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Sim, né? sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rogério. Acho que essa é a primeira aula que eu estou acompanhando aqui. Eu sou recente no curso, comecei agora há poucos dias. Inclusive, estou correndo muito para poder recuperar o conteúdo aí, o que for possível. E acho que até mandei uma mensagem para o senhor já, professor. Se não, o farei daqui a pouco. Mas é para falar sobre essa tentativa de recuperar o conteúdo. Mas eu acho muito interessante esse debate de hoje, né? Essa proposta aí. Já acompanhei bastante lá no portal, praticamente já encerrei todas as atividades e agora entrando online para debater um assunto que eu acho que é muito importante e eu tenho uma opinião assim bastante ativa, né? Porque minha profissão hoje, como jornalista, eu estou dialogando com a sociedade, estou interagindo com as pessoas, então, para mim, opinar e debater é uma coisa muito natural. Aí, assim, eu estou ouvindo a opinião de todo mundo aí, e alguns eu concordo, outros eu discordo, mas, assim, eu penso que o trabalho, ele é a própria salvação do indivíduo enquanto ser humano, enquanto integrante de uma sociedade, enquanto alguém que pode ter a condição, diferentemente dos irracionais, de evoluir, de transformar, de criar. Então, acho que o trabalho é a grande dádiva que nós temos como pessoa, como ser humano, para poder criar e construir tudo que a gente quer e precisa, né? Enquanto indivíduo que sente, que interage. Então, assim, o trabalho pode ser, sim, uma grande forma de você encontrar o prazer de viver, de existir, né? Porque através do trabalho você não só adquire o recurso material, o dinheiro que você precisa para realizar seu sonho, para sustentar sua família, mas o trabalho lhe dá a oportunidade de contribuir na sociedade, de mostrar quem você é, de mostrar o seu valor, de ter uma dignidade, de ser alguém útil. Porque o que é que nós vemos na sociedade hoje?
uma grande inversão de valores, onde muita gente que quer trabalhar, que tem talento, que tem capacidade, não oferece, não consegue, né, a oportunidade de trabalho, porque a sociedade não oferece isso, e muita gente que tem condições de exercer qualquer profissão, porque não depende de dinheiro para viver, já tem muito dinheiro, poderia fazer somente algo que dá prazer, e são pessoas que são inúteis, assim, né? Desculpa o termo, mas são inúteis, que acabam se tornando um peso para a sociedade por conta de que já tem tudo na vida e acaba sendo mais um aí que não contribui com nada. Então, acho que o trabalho é a forma de a gente transformar o mundo. E fora o fato de que, pelo trabalho, você pode, inclusive, mudar a sua condição social, né? Se tem uma coisa que pode te oferecer a oportunidade de mobilidade social, você nascer pobre e construir um patrimônio e viver uma vida com conforto material, é o trabalho. Então, quando você tem um talento, e eu acho que quase todo mundo tem um talento único, uma capacidade que é peculiar daquela pessoa e que faz ela diferente, que dá um valor exclusivo a ela, e muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de descobrir e nem de exercitar isso, que eu acho também uma grande injustiça, né? E assim, quando se fala que o trabalho pode ser só sofrimento, eu vejo que para algumas pessoas, o trabalho é uma verdadeira punição, é uma sentença de morte para o indivíduo. Por quê? Porque ele é um preguiçoso, para começo de história. Então, qualquer trabalho para ele é sinônimo de sofrimento. Mas não é porque o trabalho em si é algo que vai impingir sofrimento a qualquer um, é porque a pessoa não cultivou dentro de si a virtude da desenvoltura, da disposição, do espírito coletivo de querer contribuir com o trabalho. Então, é uma tortura. E eu vou dar um exemplo aqui, me desculpe se tiver algum servidor público aí, eu não estou generalizando, mas eu já cansei de chegar em repartição pública e ser muito mal atendido porque a pessoa é preguiçosa. Ela tem um bom salário, mais do que a média do setor privado, ela tem um trabalho que é confortável, né? Você está no ar-condicionado, você está num computador, numa cadeira confortável e tal, você tem horário para lanche, você tem água mineral, você tem, às vezes, carro à disposição, telefone, e o cara atende mal. Quer dizer, é uma incoerência muito grande. Então, assim, eu acho que, para não ser muito extenso aqui, eu acho que o trabalho é uma dádiva que o Criador nos deu para que a gente possa mostrar o nosso valor, para que a gente possa construir o nosso patrimônio, sustentar a nossa família com dignidade e, sobretudo, dar a nossa contribuição à sociedade e não ser mais um que passa pela terra e que não deixa nenhum legado, que não deixa nada de importante, ou seja, vive mecanicamente e que não desperta dentro de si essa capacidade que todos temos de ser diferente, de ser único e de ser importante, não porque tem um monte de gente bajulando, mas porque você é necessário para que todos sobrevivam bem. Eu acho que, resumidamente, é o que eu penso. Bem, essa questão aí, a gente precisa também entender que todos nós, né, marcamos algo, né, independente da forma, mas todos marcam, né? Eu acho que essa questão de preguiça que você traz é muito do que o que os autores da psicologia organizacional trazem sobre acomodação. Eu não vejo como um processo de preguiça, né? Reformulando a fala. Eu vejo mais como uma acomodação dos bens frutíferos, vamos dizer assim, ou do que o sujeito arrecada com isso. Então, assim, por exemplo, alguém citou aí de ser médico. Muitas das vezes o sujeito ele é médico, ele não é médico por amor, mas ele é pela remuneração. Entende? E, por incrível que pareça, pessoal, fizeram um estudo nos Estados Unidos e uma universidade dos Estados Unidos fez um estudo e percebeu-se que eles foram fazer um levantamento sobre o grau de satisfação da equipe de determinada instituição. E, por incrível que pareça, 80% destacou que a satisfação, a gratificação do trabalho, ela vinha das relações interpessoais entre os grupos, que a gente vai falar mais à frente, e da relação entre indivíduo e instituição. 80%. 80%.
20% falou que era pela remuneração apenas. Então, assim, a remuneração, muitas das vezes, quando você faz... Porque a gente precisa diferenciar entre trabalho e emprego. Eu sempre falo isso. Existe uma diferença entre trabalho e emprego. E qualquer um deles, quando eu vou se dispor a realizar, né, eu estou dispondo através de um processo motivacional. E essa motivação, ela não pode ser só externa. Ela precisa ser interna também. Se a motivação ela vier só do salário, em algum momento eu vou me frustrar. E aí esse ânimo, esse prazer, ele se desgasta. Que eu acho que se encaixa muito nisso que você traz sobre a questão da preguiça, né? Eu acho que já é uma questão desmotivacional. Eu já não sou tão funcional no meu funcionamento do meu cargo, né? E é isso. Tá bom? Professor, só acrescentando o seguinte, né? Assim, eu concordo com o senhor nessa questão da acomodação, mas eu acho que isso poderia servir exatamente para a pessoa ter isso como uma motivação a mais para ela se reencontrar dentro de um trabalho, né? Ou seja, não permanecer nessa posição. É por isso que se chama acomodação, porque o sujeito entra em um status quo que ele não consegue mais sair, para ele é cômodo ali. Né? Então, há esse processo. Claro, a gente precisa entender que muitos servidores públicos, né, eles fizeram um concurso, eles passaram e eles estão ali, mas muitas das vezes eles não estão por um prazer. E aí a outra questão, a instituição também precisa, por isso que entra nessa questão aqui, ó, nesse segundo ponto, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele também precisa, né, levar condições que gratifique esse ser. Porque, como eu falei, 80% tem a ver com as relações com o meio, né? Muitas das vezes eu não tenho uma boa evolução porque a minha relação, com o departamento, com o processo, não é boa. Então, por isso, eu não tenho uma boa relação, eu não tenho um bom rendimento. Muitas das vezes não é pelo salário, como você mesmo falou. Servidor público ganha bem, mas não faz jus. Não é que ele não faz jus. E a gente não sabe como é que está a relação dele com o ambiente de trabalho. É isso que a gente precisa ver também. E também um outro ponto aí, que aí já é uma questão mais polêmica e tudo, mas faz parte desse debate, que eu acho que eu, pessoalmente, eu sou contra a estabilidade no serviço público. Porque no setor privado, a empresa, ela primeiro aborda o servidor e vai tentar resolver o problema de uma forma administrativa, procurar ver se ele está insatisfeito e tal. Se não dá resultado, a empresa simplesmente troca o funcionário. E no setor público, isso não acontece, o que acaba sendo muito prejudicial, porque a situação permanece, o contribuinte está remunerando aquele servidor que está deslocado, desmotivado e tal, e ninguém toma uma providência. Quer dizer, acaba sendo um mal que afeta não só ele, nem o cliente dele, mas afeta o contribuinte, a sociedade como um todo. Por isso que, inclusive, eu sou contra a estabilidade no serviço público. E eu já vejo assim, muitas das vezes é melhor, eu penso, né? Eu trago essa visão não só minha, mas da psicologia organizacional. Será mais fácil trocar para essa instituição? É mais fácil trocar do que investir em qualidade de saúde mental, de qualidade de saúde física. Eu acho que a gente também tem que olhar por esse outro lado. Eu acho que não é uma questão de estabilidade. Eu acho que a questão é até que ponto essa instituição, quando eu falo instituição, eu falo qualquer âmbito de instituição, ela está oferecendo uma boa qualidade. Se ela não oferece uma boa qualidade, ela pode trocar 10 vezes de funcionário. Os 10 irão ficar desmotivados. É isso que eu estou trazendo. Não é uma questão de estabilidade. Muito pelo contrário. Você mesmo, como falou, você já entra em vários departamentos públicos. Mas você também se depara com pessoas que fazem muito bem o seu trabalho. Sim, mas porque elas têm uma motivação. E elas são simplesmente efetivas. Mas então, o que difere? Porque o emprego é o mesmo, as condições são as mesmas. Mas é que nós temos que ter uma visão seguinte. Todos nós somos seres diferentes.
Nós somos seres singulares. A percepção que eu posso ter no meu ambiente de trabalho é diferente do que o meu colega pode ter. Eu posso ter a mesma condição que ele, mas as percepções elas são diferentes. É a singularidade do sujeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar em relações subjetivas heterogênicas. Tá? Caio, você quer falar? O Caio levantou a mão primeiro, depois eu passo para a Isa. Fala aí, Caio. Sim, professor. Com relação a essa questão de a pessoa tá essa questão de efetividade dentro do serviço público, por exemplo, isso aí é uma coisa que a gente não vê se a gente comparar com um país como os Estados Unidos. Aproxima mais o microfone, Caio, que tá cortando? Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Pois é, essa questão de felicidade entre o trabalho, etc., efetividade de funcionários públicos, se a gente for pegar uma visão dos Estados Unidos, tá bom? Nos Estados Unidos, é mais aquela questão saindo um pouco da meritocracia e voltando para a felicidade da pessoa dentro do que ela está fazendo, seja empresa privada ou órgão público. E as pessoas lá realmente fazem o que querem, porque, querendo ou não, há profissões, principalmente o que eu acho assim, medicina e profissões que lidam com pessoas que requerem, pessoas que realmente gostam do que fazem. Porque, por exemplo, se eu vou virar médico, tá bom, eu mesmo no meu discurso falei que acho mais legal a questão de ganhar dinheiro, muito mais, não posso ser hipócrita, etc., mas que fazer direito pelo dinheiro. Tá bom. Aí eu chego lá, vou fazer isso dentro da medicina. Eu não posso ser um médico que queira, passei na UFAC, vou fazer medicina na UFAC. Vou fazer medicina por causa do dinheiro. Aí eu vou tratar as pessoas mal por causa disso. É isso que eu acho falho no nosso sistema escolar e trabalhista também. Porque você, às vezes, tem pessoas que passaram, mas que não têm o dom para aquilo. Não o dom de fazer, mas sim o dom de lidar com as pessoas e etc. Isso é um empecilho para tudo. Então, eu acho que o ponto-chave é isso. Existe hoje testes que trabalham o processo de aptidão da pessoa, né? Onde eu tenho aptidão a atuar. Isso é interessante. Isa? Bom, professor, a minha posição é em relação ao que o colega falou em relação à estabilidade, né? Eu sou totalmente contra em relação ao que ele falou da pessoa em si, ela não ter estabilidade, porque hoje o que tem deixado a desejar, muitas vezes, não é a instituição ao todo, e sim o ser humano, né? Um exemplo que eu dou eu sou pedagoga, e durante todo o tempo que eu estava fazendo a minha faculdade, várias pessoas falaram para mim, nossa, você é doida, você vai fazer pedagogia, olha como é que está a vida do professor, o professor hoje ele não é respeitado. Então, eu penso dessa forma, quando você faz uma coisa que gosta, né, você tem aquele retorno, não só financeiramente, mas também aquela satisfação de estar lidando ali com as crianças, de você ver que eles estão aprendendo, é muito gratificante. E aí, logo depois, quando eu me formei, que eu passei num concurso público, a minha primeira escola que me colocaram era o diretor, ele era um professor que ele estava como diretor, e ele era o primeiro a se corromper em relação, ele não dava os materiais para a gente poder desenvolver as atividades com as crianças, né? A gente não tinha uma Xerox, que a prefeitura, uma copiadora que a prefeitura ela disponibilizou para que a gente pudesse imprimir as atividades das crianças, e ele trancava essa copiadora dentro de uma sala, e ele falava que a gente tinha que passar a tarefa na mão. Eram mais ou menos umas 25 crianças, eu tinha que pegar cada caderno e fazer. Então, quer dizer assim, muitas vezes, a pessoa que ela está ali, ela não é diretor, mas ela foi colocada como diretor, é uma das primeiras pessoas a corromper a instituição, entendeu? E aí, o que eu fazia? Eu acabava tirando do meu bolso para tirar as cópias, porque eu não dava conta de copiar, né, para todos. Só que como existe aquela outra situação,
Tinha outros amigos meus também que davam aula, que eles falavam assim, se o diretor, que é o diretor, não está colaborando, eu vou fazer só da maneira que dá, vou deixar os meninos bagunçarem aqui amanhã todinho e depois eles vão para casa. Então, eu acho que muitas vezes, assim, o problema não é a pessoa estar com uma estabilidade no emprego público, e sim ela ser colocada, né, dentro de uma instituição, sem ter o amor pela profissão, achando que o salário não satisfaz, porque eu olhava sempre dessa forma. Eu poderia muito bem estar trabalhando numa loja o dia inteiro, ganhando R$1.000, e eu estou aqui trabalhando meio período com o que eu gosto e ganhando o dobro do que, né, mais do que R$1.000. Então, acho assim, é o amor não somente pela profissão, e sim, pelo dinheiro, e sim pelo que a pessoa faz. Eu acho que isso desenvolve bem melhor o trabalho. Em relação ao sofrimento de trabalhar, hoje nós estamos vendo que muitas pessoas estão em casa, recebendo até mesmo, não podendo ir trabalhar, e elas já estão começando a adquirir um grau de estresse muito grande por estar trancado dentro de casa, né? E era isso que ia acontecer com o ser humano. O ser humano, ele não tem perspectiva de vida. Até mesmo ele recebendo, ele consegue entrar num grau de estresse grande de estar trancado dentro de uma casa, né? Não ter perspectiva de nada, sem saber quando que a gente vai poder sair. Então, eu acho assim, o trabalho, ele é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É isso. Bem, certo. Vamos lá, Vanessa. Foi. Achei que você tinha esquecido de mim. Vanessa. Oi, você tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Sobre o que é a pergunta mesmo que eu estava... Essas 3 perguntas que estão aí. O que é trabalho? O que é trabalho? Você já trabalha? Uma pergunta que o menino falou para mim fazer aqui é: tem alguém que nunca trabalhou aqui ainda? Que é interessante também essa questão. Eu, professor, eu nunca trabalhei, eu tenho 18 anos. Ela, né? Entendi. Professor, trabalho para mim acho que é um pouco de liberdade. Porque a gente se sente mais assim... Por exemplo, eu, né? Eu tenho 22 anos. O meu maior sonho é arrumar um trabalho e crescer, ter minhas coisas. Você entende, sim? Poder ajudar os meus pais, poder chegar em casa e poder ajudar a minha mãe a pagar uma conta de luz, poder dar um presente para ela. Porque a gente trabalha, a gente se sente livre. Pelo menos eu me sinto assim quando eu estou trabalhando. Eu tô para ficar doida sem trabalho. E ficar em casa, principalmente. Então, trabalho para mim... Qualquer trabalho, se eu falar assim, se tem um trabalho para ti, qualquer trabalho, eu não tenho frescura com o negócio de trabalho. Trabalho para mim é algo que é digno, entende? Como o pessoal tava falando, o rapaz, acho que foi o Rogério, a gente chega em alguns cantos, as pessoas estão trabalhando de mau humor. Se for para trabalhar de mau humor, é melhor ficar em casa e deixar a vaga para quem quer realmente trabalhar. Porque trabalho hoje não é só você dizer, eu tenho meu emprego, tenho tudo só para você estar ali esbanjando, dizendo que ganha bem e tal. Não, o trabalho você tem que trabalhar feliz, trabalhar ali com o que você gosta, chateado. Deixa o que tá te fazendo ruim em casa e vai trabalhar feliz, ninguém tem nada com os seus problemas. Então, assim, eu quando tô trabalhando, eu gosto de trabalhar. Por mim, pode ser o dia todo. Principalmente, eu gosto de ficar fora de casa, não gosto de dentro de casa. É isso. Entendi. Trabalho para mim. Pessoal, assim, em relação... A gente vai falar agora um pouco sobre essa questão, né? Eu falei aqui sobre aptidão, mas um ponto que eu quero trazer, e a gente vai iniciar justamente, né? Psicologia e justiça trabalhista. O que acontece? Com a criação, né, da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que foi um processo evolucionista para o brasileiro, né, na era de Getúlio Vargas. Então, o que acontece? Anterior, se a gente pegar, vamos pegar um pouco aí o período industrial, né, a Revolução Industrial. Quem não assistiu, eu sempre indico muito, né, o filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin. É um filme muito bom, retrata muito bem aquela época. Então, assim, naquele período, se a gente for pegar,
o trabalhador ele valia muito menos do que a própria mercadoria. A mercadoria em si tinha um valor maior do que o trabalhador. Então, lá naquele período, não se tinha um tempo, não se tinha um valor, não se tinha direitos, né? Por exemplo, você não tinha um direito de 2 horas de almoço, você não tinha um período de entrar no trabalho, você não tinha uma carga horária, por exemplo, hoje a carga horária semanal é 44 horas, né? Você trabalha hoje 8 horas por dia, naquele período não se tinha isso. A pessoa trabalhava virando à noite, enfim. Naquela época, são coisas que estão enraizadas até hoje, viu? Por exemplo, a gente está falando aí sobre o trabalho, ele causa sofrimento? E muita gente, aí uma das respostas, muitas foram assim, depende do local. Se a pessoa trabalha em um ar-condicionado, aquilo não é sofrimento. Opa, aquilo não seria sofrimento para você? É isso que você quer dizer? Porque eu dizer, por exemplo, é muito fácil a gente abrir a boca e dizer assim, ó, um exemplo. E a psicologia organizacional vem trabalhar em cima disso, das visões existenciais do sujeito. É muito fácil eu dizer assim, poxa, um médico é muito bom ser médico. Só que essa é a minha visão. E a visão dele? Poxa, imagina, plantão por cima de plantão. 24 por 24. Operações, cirurgias, óbitos às suas mãos, vamos supor. Pessoas que foram a óbito em suas mãos. E aí há um desgaste emocional. Por isso que a gente vai falar mais à frente sobre insalubridade psicológica. Existe uma insalubridade psicológica que não é valorizada. Por isso que quando eu digo assim, ó, a gente falar assim, fulano atende mal. Opa, fulano atende mal, mas por que ele atende mal? É saber o porquê. Psicologia organizacional, ela vem dizer o quê? Que nas relações em si, o sujeito, nós somos seres heterogênicos. O que é isso? Relação heterogênica. Nós somos seres que nos relacionamos de formas diferenciadas, com pensamentos diferentes. Então, isso gera conflito. Se gera conflito, né? Se dentro desse processo gera um conflito, eu preciso desmistificar essas ideias e trabalhar com a aceitação. Porque muitas das vezes a instituição não oferece ao outro condições de trabalho que é descrita pela lei trabalhista. As leis trabalhistas, ela destaca que todo ser humano em seu ambiente de trabalho deve ter condições dignas. Isso infringe, né, se não tiver isso, infringe até o artigo 5º da nossa Constituição Federal. A pessoa não tem uma condição básica de trabalho, ela não tem um respeito em si, um tratamento igualitário. E muitas das vezes isso ocorre em organizações, tá? Então, se a gente pega essa questão aí do desenvolvimento, e aí eu volto à era industrial, isso ainda está enraizado hoje. Porque naquele período não se valorizava o trabalhador como tanto, né? Se valorizava a sua mão de obra. E para a gente poder ver como isso está tão enraizado e as pessoas ainda, de forma ainda subjetiva e inconsciente, naquele período, você ter muitos filhos eram ótimos. Era ótimo, porque se você tivesse, quanto mais filhos você tivesse, mais mão de obra a indústria tinha, mais você tinha condições de levar comida para casa. Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho 5 filhos, os 5 na época poderia trabalhar, e aí entra justamente o ECA dizer que a exploração do trabalho infantil, né? Ah, eu não sou a favor. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, né? Você talvez começou a trabalhar aí com 14, 10 anos. Muito bem, você começou, mas veja bem, existem pessoas e pessoas. Imagina aquela mãe, uma família que não tem condições e um filho e trabalhar para sustentar a casa. Isso é exploração. E a gente precisa reconhecer que isso não é adequado, certo? Então, naquele período não se tinha isso. Se trabalhava. Crianças morriam em fábricas, certo?
Então, isso ainda está enraizado hoje. Famílias da classe baixa e miserável tendo filhos enormes, várias faixas de filho, quantidades enormes, porque, não estou falando que é errado, né? Mas por que uma quantidade grande? Porque um daqueles vai conseguir ganhar, né? Como falaram aí, né? Acho que foi até o Rogério, acho que foi o Rogério que falou assim: você sair de uma classe baixa, pobre, e você chegar em uma classe média ou alta, isso é gratificante. Mas qual as porcentagens da sociedade que nós temos, né, chegando a esse ponto? Então, há uma desigualdade ainda entre essas relações de trabalho, de condições. E aí, quando eu falo que há uma diferença entre trabalho e emprego, é isso. Muitas das vezes, eu trabalho, mas eu trabalho por uma questão de sobrevivência. Eu estou buscando uma sobrevivência. Eu não gosto daquilo que eu faço, mas eu faço porque eu necessito. E existe o emprego. É aquele que eu faço com um processo motivacional e eu gosto. Ah, professor, mas assim a pessoa, então, tem gente que trabalha com o que gosta, diz e ainda é mal-humorado. Não é porque é o que eu gosto que eu não vá me sentir desmotivado. E aí a gente vai entrar na pirâmide de Maslow. Necessidades básicas, né? Habilidades, aí vem os gostos habituais. O que é isso? Eu sempre estou insatisfeito. Eu estou indo, mas eu tenho que retornar às minhas bases. Eu não vou conseguir me manter 100% motivado em determinadas atividades. Existem momentos que eu vou me desmotivar. E aí é que está o trabalho da instituição. E eu não dou só essa responsabilidade para a instituição em si, não, tá, pessoal? Eu dou uma responsabilidade ao próprio sujeito também, de buscar um cuidado psicológico, um cuidado físico, né? Que ele possa se desenvolver. Catiúcia, você ia falar, pode falar. Não, professor, foi igual eu falei na minha resposta, igual a trabalhadores que não teve oportunidades, né? E que tinha que trabalhar de qualquer uma maneira, até mesmo no serviço pesado ou não, por necessidade, não é porque ele gosta, né? Não é porque ele se sente bem, não é porque é algo que ele escolheu, mas é algo da necessidade dele atual, né? Então, é da sobrevivência, né? Isso. E aí há um porém, tá, pessoal? O trabalho é uma atividade importante para o homem. E é grande fonte de significação para o indivíduo enquanto ser inserido nesse contexto social. Porque trabalhar, e aí a gente vem nessa visão de que o trabalho, ele tem uma função social. Eu tenho uma funcionalidade. Nós somos seres funcionais. Nós não conseguimos se manter em uma posição de infunção. Eu preciso ter uma função. Só que essa função, ela precisa ter cuidados. E aí é que vem um processo da evolução da psicologia organizacional e do trabalho, hoje conhecida como POT. Inicialmente, aí nessa época industrial que eu estava falando para vocês, começou a se perceber a necessidade do sujeito ser inserido nesse contexto social. E começou a se estudar a psicologia do trabalho ou psicologia industrial, que era a relação do homem com o trabalho, com a função que ele exercia. E aí, se você pegar a Teoria Geral da Administração, né, que é um livro do Tchavenak, não sei se vocês já ouviram, né, ele tem um experimento que eles fizeram lá. O que eles fizeram? Eles pegaram e eles separaram 2 grupos de pessoas. E eles fizeram o seguinte: um grupo não podia conversar e iriam trabalhar sem descanso. Outro grupo poderia conversar entre eles e teriam 2 horas de descanso. Ao final do dia, percebeu que o grupo que não conversou e não teve nenhum tipo de descanso produziu menos do que o grupo que descansou e conversou. Esse grupo que conseguiu interagir e descansou, eles renderam e produziram mais. Foi o primeiro ponto. Existe uma qualidade entre o sujeito
e o seu trabalho. Sim, é possível eu exercer uma função aos meus colaboradores, e a CLT, né, o direito trabalhista, ele leva isso, ele compreende a importância, né, por isso que ele coloca em uma das suas regras, né, apresentar uma boa qualidade de emprego, bons maquinários em bom funcionamento, dar uma condição, um descanso, porque isso foi dito que é saudável. É algo que produz efeito, certo? Logo depois, surge a psicologia organizacional, que é a minha relação com a empresa. Como a organização, o ambiente influencia na minha produção. E aí eles colocaram um grupo em uma sala com a iluminação, né, menor, e a iluminação em outra sala maior, melhor. E eles perceberam que onde a iluminação estava com maior qualidade, a produção foi maior do que a outra. Isso quer dizer o quê? As qualidades ambientais influenciam na minha produção. Por isso que eu coloquei aptidão ali embaixo, porque existe também... Será que você tem aptidão para desenvolver determinadas atividades? Poxa, eu estou fazendo direito. Será que eu tenho aptidão para exercer essa profissão? Poxa, eu fiz psicologia. Será que eu tenho aptidão? E assim vai. Lógico, nem todo mundo tem a oportunidade de se ver as aptidões e ir em busca daquilo, né? É o que eu falei. Eu vou atrás de um emprego para que eu tenha uma boa qualidade de vida ou de sobrevivência, ou para que eu tenha uma serventia social. E essa questão de ter um contexto que eu coloco aqui para vocês, ó, que significa ser inserido nesse contexto social, você pega pessoas idosas. Pessoas idosas, quando elas se aposentam, elas tendem a retornar a outras atividades para que elas tenham uma serventia, para que elas possam ser vistas como uma qualidade. Porque no mundo que nós vivemos, no pós-moderno, e aí acho que a gente pôde perceber em algumas falas essa questão, né? Que se você não tem um trabalho, você não tem uma funcionalidade, você não tem um valor. Essa é a ideia pós-moderna que se tem. Se você não tem trabalho, se você não faz nada, você não tem um valor social. Então, por isso que eu necessito estar envolvido em uma atividade, né, importante para mim. A importância psicológica e social do trabalho é importantíssima para a manutenção da qualidade de vida do ser humano e pode ser uma tarefa prazerosa e geradora de satisfação e bem-estar. Por que isso? No momento em que eu levo qualidade psicológica aos meus colaboradores, qualidade física, qualidade do ambiente, qualidade interrelacional, eu estou levando uma qualidade de bem-estar, o sujeito se sente em um ambiente prazeroso, é um ambiente agradável, né? O toyotismo, que é empregado muitas das vezes de forma errada, não sei se alguém já ouviu falar, no método toyotista, né, que é um método japonês, eles trabalham, aqui a gente trabalha com meta, isso é um fato, só que a meta daqui, ela é de forma de um assédio moral muito grande, mas que eu vou falar, a gente vai falar sobre esses assédios. Mas o toyotismo, ele vem dizer o seguinte, monta-se os grupos, o grupo em si, eles precisam trabalhar em conjunto. Caso não se trabalhe em conjunto, você não consegue produzir de forma adequada. E aí eles fazem o seguinte, aqueles que atingem uma meta, o grupo que atinge a meta, eles têm uma gratificação, eles têm um bônus. Só que eles têm em mente que se um grupo falha, não foi uma pessoa, não foi o líder que falhou, foi o grupo. Porque eles entendem que se um está disfuncional, o grupo todo está disfuncional. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 5 pessoas em um grupo e um não está bem psicologicamente ou fisicamente,
o grupo todo está adoecido. Então, eu preciso trabalhar, levar uma qualidade para esse sujeito. Porque se ele não está bem, a minha equipe, o meu instrumento, ele não vai ficar bom. Por isso que o toyotismo ele vem tirar uma ideia de relação vertical e ele vai levar uma relação horizontal. De que forma? Em que o chefe, o dono da organização, tem a mesma interação e valor social dentro da instituição que os demais. Eu aproximo as relações entre eles. E eu faço ela de forma igualitária. Tá? Isso é muito importante. O toyotismo ele foi empregado de forma errada. A gente vai falar um pouco aqui sobre por quê. E a CLT ela destaca essa insalubridade e o infringimento das leis sobre isso. Tá? Ok? E eu levo para vocês... Eu queria falar. Pode falar. Em questão do trabalho que o senhor está falando, que o trabalho ele motiva a gente, realmente. Ele tem uma empresa aqui em Rio Branco, chamada Supermercado Araújo, que a gente tinha, eu já trabalhei lá e pude conhecer como é que funcionava o sistema de trabalho deles. E a gente tinha salas de descanso com ar-condicionado, com estofados. Em dia de aniversários, eles faziam um bolo, levavam os aniversariantes do mês para uma sala, entendeu? Eu acho que isso é uma motivação, sim, com o trabalhador. E, através da motivação, a gente faz o trabalho da gente ser um trabalho bem melhor, fica um trabalho, como é que eu posso te falar? Fica um trabalho que você faz com satisfação. Isso. Trabalho satisfatório, que você passa tempos dentro do supermercado. A gente costuma dizer que o supermercado é a nossa segunda casa. Então, com tudo isso, só torna o seu trabalho mais prazeroso, entendeu? E veja como isso é importante, porque a motivação não é o salário em si, né? Essa empresa, ela te leva uma qualidade onde ela diz assim, ó, não é só o salário, é você se sentir em casa, confortável, né? Não estou falando que outras não façam isso, sim, fazem. Muitas instituições fazem isso. Mas isso é uma forma de levar qualidade. Ah, professor, mas aí é pedir demais. Não, pessoal. Não. É qualidade digna. É uma qualidade digna. Todos nós, independente da classe social, isso vai no artigo 5º lá da Constituição Federal. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, eu tenho que dar uma condição igualitária para o porteiro, para o faxineiro, assim como eu dou para o gerente, para os encarregados e para os demais. Precisa ter essa igualdade. É a relação horizontal. Acaba-se essa relação vertical. Tá bom? Muito bem colocado, viu, Fernanda? Insalubridade psicológica, pessoal. O que é isso? Insalubridade é quando o sujeito ele exerce... Vamos pegar o contexto de insalubridade. Insalubridade é toda atividade de risco que o sujeito exerce. Eu posso exercer qualquer atividade que possa ser de risco. Por exemplo, se eu sou policial, né, eu estou servindo e estou tendo uma insalubridade no meu trabalho. A minha vida está em risco. Então, conforme a CLT, todo trabalho que envolve uma insalubridade física, eles têm um direito a um adicional, a uma valorização e uma redução de trabalho devido à situação em que eles convivem. A insalubridade psicológica, ela começa a adentrar nessa visão da CLT também, porque o direito trabalhista começou a perceber que os níveis de estresse levavam aos sujeitos a desenvolverem outros transtornos de personalidade, outros transtornos de ansiedade, outros transtornos de humor. E aí a CLT em 2009, ou foi em 2000, eu não me recordo se foi 2002 ou 2009, mas foi um desses 2 anos, veio uma lei da CLT que ela inclui a obrigatoriedade das empresas aceitarem atestado psicológico, coisa que anteriormente não se aceitava. Se você levasse um atestado psicológico para uma organização, elas poderiam negar. E aí, né, as nossas leis trabalhistas, elas vêm dizer o seguinte, não,
há uma insalubridade psicológica, sim. Exemplo, aos professores aí que estão aí, né? Hoje, o índice de professores, de pedagogos e professores, né, seja da rede fundamental, médio, o índice de professores que desenvolve transtorno ou conhecido como a síndrome de burnout é muito elevado. Profissionais da segurança que desenvolve não só a síndrome de burnout, que eu vou falar o que é, mas depressão, alcoolismo patológico, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico são enormes. Enormes. Os profissionais dessa área da segurança, eles têm um alto nível de desenvolvimento de depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool. Mas por quê? Porque eles tendem a desenvolver transtornos, né, ansiolíticos em nível de estresse. E aí, quando a gente fala de estresse, a gente está falando de uma movimentação neurológica. Nós produzimos um neurotransmissor, vamos dizer assim, chamado cortisol. O cortisol, ele é responsável pelos altos níveis de estresse, que a gente vai falar mais à frente sobre o estresse. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se eu falo de uma insalubridade psicológica, eu estou falando que existe também uma influência no corpo do sujeito. A gente viu lá em René Descartes que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente, certo? Então, começa a se dar valor, né, a um processo de lei sobre a insalubridade psicológica. As situações em que o contato com agentes que oferecem risco à saúde psicológica do trabalhador são constantes e inevitáveis. Isso aqui, quando eu trago, é quando o agente, existe um funcionário e um subordinado, vamos dizer assim, um colaborador, e uma hierarquia. Essa hierarquia, ela causa um sofrimento e um adoecimento nesse colaborador, tá? Muitas das vezes, essa relação, ela é muito mais adoecida do que o ambiente, como a gente já estava falando, tá bom? Alguns autores, dentre os quais destacamos Christopher Deroux, apontam sobre aspectos dentro do ambiente de trabalho que tornam este um lugar danoso para a saúde psíquica. Então, assim, ele destaca, né, alguns aspectos que levam a esse adoecimento. Ele leva má condições no ambiente, má relação grupal. Isso quer dizer o quê? Se eu não tenho uma compreensão na história, no processo vivencial do outro, isso vai ocasionar um sofrimento psíquico, tá bom? Então, existe essa questão. Quando ocorre assédio moral e assédio sexual, acarretando também uma violência psicológica, quando existe um terror, e a gente retorna à nossa aula de violência, tá bom? Tudo isso gera no sujeito um adoecimento, ok? E aí, a gente traz o seguinte: o desgaste mental decorrente do trabalho no ambiente sem condições dignas, em locais inapropriados, que submetem um trabalhador ao vexame, ao constrangimento, que tornam um trabalhador um mero objeto, substituído. E aqui a gente vem naquela questão, né? Quando a instituição, ela deixa claro ao sujeito o seguinte: você é substituível. Isso faz com que o sujeito, né, desvalorize a dignidade e respeito e o reconhecimento do sujeito. No momento em que a instituição, ela deixa claro que você é totalmente substituível, ela está deixando você em uma situação de total, né, indignidade, desrespeito e desvalorização. Então, são situações em que muitos cargos de chefia colocam os colaboradores. Olha, se você não quiser fazer, tudo bem, tem quem faça. Isso é totalmente contra a lei trabalhista. Tá? Quer ver um exemplo anteriormente? Hoje ainda se existe, mas menor.
Antigamente, se as mulheres engravidassem e a empresa descobrisse, elas pegavam as contas por estarem grávidas. Hoje, acontece com menos frequência. Mas, porque teve aí uma lei trabalhista que veio dizer o quê? Não se pode dar demissão porque de justa causa, né, que era o que acontecia, só porque uma mulher tornou-se gestante. Não. Respeitar. Isso foi um ganho, né, dentro das leis trabalhistas que vem sobre essa justiça. E aí, dentro desse contexto, a gente vai falar sobre o assédio. O que é o assédio? É realizar série de ações sistemáticas, persistentes e intencionais, no intuito de desestabilizar emocionalmente alguém para obter deixar uma ação contra a sua vontade. Ou seja, quando eu quero ter um ganho com a minha ação contra a vontade do outro, me beneficiando, fazendo com que o sujeito tenha desestabilidade emocional, eu estou desenvolvendo assédio. No momento em que eu solicito algo contra a vontade do outro, e esse outro se sente constrangido, e eu coloco em ameaça o seu cargo, e a gente está falando das leis trabalhistas, então, dentro da organização, isso é caracterizado assédio. No momento em que eu falo o seguinte, olha, vamos lá, você me dá isso, né? Exemplo, e você não perde seu emprego. Isso é assédio, tá? Então, todo movimento que você faz, né, toda ação sistemática, persistente, que é de intenção para total desestabilizar o outro, em busca de uma ação ou uma vontade contra do outro, isso é assédio. E existe dois tipos de assédio. Existe o assédio moral e o assédio sexual. O que seria o assédio sexual? É colocar o sujeito, né, coerção. Vou ler como está aqui, mas ela é... Vou primeiro explicar e depois eu vou ler. É quando uma pessoa se utiliza, por exemplo, na maioria das vezes, um poder hierárquico dentro da empresa para ter ganhos sexuais com os seus colaboradores. Então, no momento em que eu se utilizo de uma posição X para ter ganhos contra essa pessoa que ela é uma colaboradora e eu sou chefe dela, né, para ter ganhos sexuais, oferecendo melhores salários, eu deixo você sair mais cedo, né? Isso tudo é assédio sexual. Assédio sexual é só solicitar, porque tem essa ideia. Quando está envolvendo relação sexual, não só. Mas no momento em que você passa a acariciar, né, com intenções totalmente segundo as intenções, quando você utiliza-se de frases ou palavras, né, totalmente sexuais, isso é assédio sexual, tá? Muitas das vezes essas questões ocorrem, mas não quer dizer que não ocorra de forma diferente. Muitas das vezes é de homens para mulheres. Só que isso não quer dizer que não possa ocorrer de mulheres com homens, tá? E aí aqui assim diz assim, ó, trata-se de uma coesão realizada comumente por pessoa em posição hierárquica superior numa empresa em que este condiciona o acesso, a permanência ou a promoção hierárquica de colaborador. Então é quando eu digo assim, olha, eu deixo você tirar sua folga lá, mas vamos jantar comigo. Isso é assédio sexual. Sai comigo para jantar, né? Só se você for lá em casa, enfim. São comportamentos de assédio sexual, ok? Já o assédio moral são condutas, né, persecutórias, intencionais, visando a desistência do colaborador de permanecer no emprego. Então, quando eu começo a ter comportamentos, né, condutas, perseguindo o outro, olha, se você não fizer isso direito, você vai pegar as contas. Se você não atingir a meta, você tem que vender 500 planos. Se você vender menos de 200,
você vai pegar as contas. Só um instantinho. Se você vender menos de 200 planos, você perde as contas. Você vai pegar as contas, né? O mínimo que você tem que vender é 200. E aí a gente fala sobre o taylorismo por causa disso, pessoal. Porque o taylorismo, ele não tem a ideia de utilizar desse assédio moral, né? Muito pelo contrário. Ela é uma forma de trabalhar. A meta a ser atingida é para uma gratificação. Não é para servir como algo que coloque a sua atividade laboral, né, em xeque. Então, muitas das vezes a pessoa, ela coloca metas absurdas, né? Quem vive muito isso são pessoas que trabalham em call center, né? Olha, atenda direito, você tem que atender tantos por dia. E aí você tem que ouvir totais vexames de clientes e assim por diante. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é crime conforme a justiça do trabalhador, né? Justiça trabalhista, tá bom? E aí existem algumas modalidades de assédio. A primeira é a vertical. O que é essa modalidade? É quando o poder hierárquico utiliza-se desse poder para ter ganhos, seja sexual ou moral, com um colaborador. Vem de uma relação hierárquica, tá bom? Existe a modalidade horizontal, quando um colega de trabalho da mesma posição que você se utiliza-se ou do assédio moral ou sexual para ter ganhos, tá bom? Então, é de uma pessoa do mesmo cargo. Por exemplo, professor para professor, vendedor para vendedor, e assim vai. É uma relação horizontal, ok? E tem a ascendente, que ela é considerada uma modalidade de assédio moral, mas ela não é uma tão comum, mas ela acontece, que é quando ocorre do colaborador para seu chefe hierárquico. Então, quando ele se utiliza-se de artimanhas para atingir com assédio moral o seu chefe. Entenderam? Ela vai ao contrário da vertical. Enquanto a vertical é do chefe para o colaborador, a ascendente é do colaborador para a chefia. Por gerar danos psíquicos e não físicos, o assédio moral é de difícil comprovação e funciona muitas vezes de forma velada e indireta, tá? Então, assim, devido, né, esses assédios, muitas das vezes, ser de forma velada, indireta, e muitas das vezes só ocorre de chefe para a vítima, né, o autor do crime, vamos dizer, de assédio, para a vítima, isso quando ocorre, muitas das vezes é muito restrito. Mas a justiça já, em relações à justiça trabalhista, e aí é uma das questões que vocês, futuros juristas, precisam saber, é que se algum dia vocês tiverem um cliente que passou pelo assédio moral, vocês podem solicitar que eles tenham gravações, testemunhas, né, que possam ser dentro da empresa, porque estudos psicológicos comprovam que se um chefe praticou assédio com uma pessoa, isso não é a primeira vez que ele realizou. Pode ter certeza. Existem estudos que comprovam que isso já não é uma coisa isolada. Isso ocorre com frequência. E aí que está o desenvolvimento de transtornos como síndrome do pânico e o estresse. Tá bom? O estresse é entendido atualmente como um estado mental e fisiológico alterado diante de uma situação peculiar em que o indivíduo se vê ameaçado ou no limiar de suas capacidades, tendo seu bem-estar subjetivo prejudicado em função disso. Então, o estresse, pessoal, como eu falei para vocês, ele eleva o nível de cortisol. O cortisol é um neurotransmissor, uma substância, uma proteína, que nos coloca em um alto nível de estresse. A Marilda Lippe, se alguém quiser depois procurar, Marilda Lippe, ela é uma psicóloga brasileira que ela tem um grande estudo voltado ao estresse. E ela destaca que nós temos 4 níveis de estresse.
nós temos o nível, a fase, várias fases, 4 fases. A fase de alerta. A fase de alerta, pessoal, é considerada o estresse positivo. Por quê? Esse nível de cortisol, ele é importante para a nossa vida, porque ele nos faz se movimentar. Esse nível de estresse é que faz com que eu tenha atividades, que eu vá realizar minhas tarefas. Opa, peraí, eu tenho que organizar, amanhã cedo eu vou fazer isso. Eu estou em um nível de estresse, né? Então, eu vou fazer. Ele é positivo. Ele que me movimenta. Nós precisamos de um nível de estresse. Existe a segunda fase, que é a fase de resistência. A fase de resistência é o momento em que eu já começo a sentir alguns sintomas, né? Então, veja bem, eu estou aqui, mas em algum momento eu já me irrito, né? Eu já perdo o foco, eu já sinto dores de cabeça, eu já me sinto exausto, né? É um momento em que o meu corpo... Por que resistência? Porque mesmo eu sentindo isso, eu continuo a fazer as minhas atividades. Por isso, fase de resistência. Opa, eu estou sentindo, mas eu consigo continuar. Nessas duas primeiras fases, a primeira de alerta, ela é positiva. Na de resistência, ela já tem é prejudicial, mas você já precisa ficar atento. Opa, eu preciso reduzir a quantidade de atividades que eu estou realizando. A terceira fase é a fase de quase exaustão. Nessa fase, eu já não consigo concluir determinadas atividades que eu começo. Então, eu já desisto, eu já tenho uma irritabilidade, eu já vou ter uma sudorese elevada, né? Eu já posso sentir várias enxaquecas, falta de apetite ou apetite elevado demais, tá? Insônia ou sono demais, tá? Então, isso é um nível de estresse. Eu já vou ter um pensamento acelerado. Então, eu vou deitar, o meu cérebro ele não vai conseguir desligar. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Onde você deita, mas sua cabeça está pensando nas atividades ou nas contas. E isso é um nível de estresse, tá? E aí você já não consegue fazer atividade. Já a quarta fase é a fase de exaustão. A fase de exaustão é aquela fase em que eu já não faço mais atividade alguma. Eu já tenho aí, muitas das vezes, uma gastrite desenvolvida ou uma úlcera. Eu já estou desenvolvendo ansiedade generalizada. Eu já tenho desenvolvido aí enxaqueca. Eu já tenho desenvolvido, muitas das vezes, um início de uma depressão ou de uma síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout ela é caracterizada por um cansaço exacerbado, por uma irritabilidade elevada, né? E uma agressividade. O sujeito ele se volta para um estado intenso de estresse, em que uma agulha cair no chão se volta a ser estressante para ele, tá? Ele tem insônia, as suas relações afetivas já começam a se distanciar, porque ele não quer fazer atividade nenhuma com essa pessoa, né? Ele já começa a ter conflitos em casa. Se ele está descansando e alguém está mexendo em algo, ele já levanta e já fica irritado. Isso é a síndrome de burnout. Ela é muito caracterizada em professores, pessoas da saúde, da educação, da área de segurança, tá? Motoristas de ônibus, são pessoas, são cargos que, call centers, desenvolvem muito síndrome de burnout, tá? Então, o estresse, ele vai, veja quando eu falo para vocês, ó, gastrite, dor de enxaqueca, sudorese, né, suar demais, irritabilidade, inquietação, isso tudo é um estado mental que vai provocar questões, alterações no meu corpo. Veja que o estresse, ele envolve uma questão fisiológica, tá? Ao final, eu vou falar um pouco como evitar o estresse para vocês. O grande problema que se encontra, né, nos empregadores, em que o estresse se torna rotina comum, sem oferecer contrapartida que traga conforto. Qual é o grande problema, pessoal? As pessoas hoje,
elas se encontram em um alto nível de estresse, mas elas não reconhecem isso. Elas falam assim, isso é normal, é o dia a dia, é o brasileiro, vai fazer o quê? Elas entram em um processo de lugar comum. Se torna rotina. E o estresse, ele não pode se tornar rotina, pessoal. Existem pessoas que, em um alto nível de estresse, desenvolvem síndrome do pânico e ansiedade. E a pessoa, quando tem uma crise de ansiedade, é possível que ela tenha uma parada cardiorrespiratória ou um ataque cardíaco, né? Ocorreu esse ano, eu acho que já, esse ano, no início desse ano, eu li uma matéria de uma jovem que ela teve uma crise de ansiedade, ela sofria de estresse, e ela teve uma crise de ansiedade. Não sei se vocês viram essa matéria, ela estava na escola, ela teve uma crise de ansiedade e ela teve uma parada cardíaca, né? Ela morreu de parada cardíaca. Eu já vi pessoas, eu já vi casos, né? Não vi pessoas, mas eu já ouvi casos de outros psicólogos, a gente debatendo, de pessoas que desenvolveram câncer pelo nível de estresse, tá? Então, o estresse, ele é uma coisa que... Pessoas que têm nível de estresse elevado podem desenvolver várias doenças psicossomáticas, como a fibromialgia, tá? A síndrome do pânico, ela é uma das grandes variantes do transtorno de ansiedade. Então, muitas das vezes a pessoa desenvolve o estresse, desenvolve aí a ansiedade e em seguida pode desenvolver o transtorno do pânico. A síndrome do pânico, ela muitas das vezes também é desenvolvida quando o sujeito sofre algum tipo de assédio, principalmente sexual, e ele vai ter sempre aquela sensação de que vai ocorrer novamente. E é por isso que é caracterizada pelo medo intenso, constantemente, palpitações, sudorese, calafrio, apreensão extrema pelo medo da morte. Então a pessoa ela tem um medo da morte, ela não sabe porquê, ela não sabe quando, ela não sabe de quê, mas ela tem um medo da morte constante, tá? Desmaios, né, constantes. Muitas das vezes, quando a pessoa, se for uma questão de trabalho, enquanto a pessoa está indo para o trabalho, quando é um lugar muito estressante, ela vai ter desmaio indo ao local de trabalho, muitas das vezes, que é o local onde causa essa... Professor? Oi. Eu queria falar, desculpa interromper, eu estudava com uma menina no ensino médio, no 3º ano, que ela tinha problema de ataque de pânico, ela tinha esse problema, e todo mundo, até os professores, alguns, né, falava que era tipo frescura, que era uma besteira, é o que a gente mais vê, né? Isso ocorre muito. Infelizmente. Aí tinha que a psicóloga ir na nossa sala explicar tudo direitinho. Senão todo mundo continuava, zoava ela e ela ficava pior ainda, entendeu? Tinha casos que ela queria desmaiar diversas vezes. A síndrome do pânico, pessoal, é uma doença psicológica, é um transtorno grave, tá? Sério, causa muito sofrimento, até muitas das vezes, infelizmente, suicídio. Tá? Vamos tratar com mais seriedade esses transtornos. As doenças do século são transtornos psíquicos. Olha, a Organização Mundial de Saúde destacou que em 2020, ou era 2021, em 2021, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Quando foi em 2019, nós já tínhamos, a depressão já era a doença mais incapacitante do mundo. A cada 30 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 5 segundos, uma pessoa tenta. Isso quer dizer o quê? Ela tenta, mas ela não consegue, muitas das vezes. E a cada 30 segundos, uma consegue. Então, é muita coisa, né? É muito sério isso. A gente precisa tratar com mais... professor, mas tem gente que eu passei por coisas assim. Pessoal, cada qual com cada qual, né? Não vamos generalizar, tá bom? Então, exemplificando todo o debate, eu trago aqui para vocês uma exemplificação que está no livro de vocês até. O que seria? Condições de trabalho estressantes como atividades envolvendo perigo de vida,
como os ofícios de segurança pública e privada, atividades em que o indivíduo se submete a impropérios e agressão físicas e morais de forma frequente, como os operadores de call center, recepcionistas e profissionais de atendimento ao público. Aí é que a gente entra, ó, profissionais de atendimento ao público. A gente fala que a gente vai lá na OCA e o sujeito atende a gente mal. Mas quantas vezes aquela pessoa também não sofreu um assédio moral de uma outra pessoa que ele atendeu? Por isso que a gente precisa olhar o para além do comportamento do sujeito. Bem como profissionais em que o estabelecimento de metas são importantes para o aumento do ganho de salário e permanência do emprego. Recentemente, ouvi um diálogo em que uma empresa X, não daqui de Rio Branco, uma empresa X, para que o sujeito permanecesse no emprego, ele teria que vender 10 planos, e eles mexeu com plano de saúde, parece. 10 planos de saúde, para permanecer no emprego. Se não vendesse abaixo disso. E eles davam datas também, tipo, do dia 3 ao dia... Olha, hoje é 3, hoje você tem que vender no mínimo um plano. Se você não vender um plano hoje, você está demitido. Tá? Como os vendedores, são causadores de estresse intenso que provocam síndrome do pânico em pessoas suscetíveis a desenvolver. Pessoal, essas questões de estresse, todos nós vivenciamos e nós conseguimos controlar. Hoje a psicologia, principalmente a psicologia que trabalha com os processos, né, a psicologia, por exemplo, behaviorismo, que eu mostrei para vocês, ela trabalha com algumas técnicas. Desculpa. E a Marilda Lippe, que ela é uma das grandes estudiosas, ela tem um caderno de estresse, é um teste psicológico para medir o nível de estresse, e eu tenho o manuseio, né, desse teste. Ela destaca algumas questões que podem ser preventivos ao estresse. Primeiro, exercício físico, pessoal, é muito bom. O nível elevado, né? Se você faz exercício físico, você eleva os seus níveis de serotonina e noradrenalina. Esses dois neurotransmissores, essas duas proteínas em si, elas inibem o cortisol. Isso quer dizer o quê? No momento em que eu elevo, todo esse cortisol ele é queimado através da sudorese, enfim. Eu diminuo a intensidade do meu corpo, tá? Então, a atividade física é muito boa. Alimentação saudável, algumas frutas são boas, como maçã, né, suco de laranja, suco de limão, até berinjela, água de berinjela, é muito boa, porque elas fazem o processo de desintoxicação do corpo. Então, é muito bom, tá? E uma alimentação saudável, com verduras e frutas. Quando você está com nível de estresse, a psicologia em si, né, principalmente essas que trabalham com o processo do behaviorismo, do relaxamento muscular, enfim, nós trabalhamos e utilizamos uma técnica chamada técnica de respiração diafragmática. Então, essa técnica, ela compõe o quê? Você sentar sem cruzar as pernas, ou deitar em uma cama, né, em uma postura reta, e você colocar a mão no seu tórax e na sua barriga. Nós temos uma respiração errada, nós respiramos erradamente, conforme alguns médicos, né, cardio, e até a psicologia que vem fazer esse estudo sobre a respiração diafragmática. Se você colocar a sua mão sobre o seu tórax e a sua barriga e respirar, você percebe que a movimentação do seu tórax é maior do que a da sua barriga. E isso é errado, porque a respiração diafragmática é aquela que você movimenta mais a barriga, tá? E ela é a respiração correta. Você vê uma criancinha recém-nascida, a barriguinha dela fica, né, levantando e subindo, porque ela está respirando pelo diafragma. Então, essa técnica de respiração, ela consiste em você sentar sem obstruir as pernas, né, de forma mais leve, ou deitado sem cruzar as pernas, e você inchar a barriga e reduzir, sempre respirando
pelo diafragma. Você vai fazer isso no que a gente chama de respiração 4 pontos. Isso quer dizer o quê? Você vai respirar o seguinte, você vai expirar e inspirar. Você vai inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. E você vai puxar contando até 4. 1, 2, 3, 4. E você vai soltar na mesma proporção. 4, 3, 2, 1. 1, 2, e assim vai. Você vai fazer isso em média de 5 a 10 minutos. Professor, eu faço isso em 4 e eu fico tonto. Ótimo. Você precisa diminuir. Faça em 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. E você vai fazer isso. Pessoal, essa técnica de respiração, ela melhora e otimiza, faz um processo de otimização na oxigenação do seu encéfalo e dos seus órgãos vitais. Os nossos órgãos, eles diminuem a oxigenação quando nós estamos em um alto nível de estresse ou ansiedade. Por exemplo, você vai apresentar trabalho, você vai ficar ansiosa. Você faz a técnica de respiração, você vai dar uma oxigenada no seu corpo, né? E o nível de cortisol vai reduzir. Porque o nível de cortisol eleva porque você diminui essa questão, né? Você fica tensa. É como se fosse um balão e ele se prendesse. Então, quando você faz essa técnica, você respira. Façam isso durante 5, 10 minutos. Né? Pessoas que são muito ansiosas não conseguem 10 minutos. 5 minutos é o suficiente. Coloquem uma música, relaxem e façam esse processo. E vocês vão se sentir muito mais bem consigo mesmo. O nível de estresse vai reduzir. Isso é muito bom para quem está tendo ataques de pânico ou crises de ansiedade. Tá bom? Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, né? A técnica de respiração diafragmática. Quando você começa a fazer isso, com o tempo você consegue até começar a meditar. E a meditação, ela também exige uma técnica da respiração diafragmática. Beleza? Alguma pergunta? Dúvida? Não? Então, atenção para os informes que eu darei a vocês agora. Pessoal, e concluindo o nosso slide aqui, só para concluir, eu trouxe uma frase para vocês, e ela é o seguinte: treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder. De quem é essa frase? Um dos grandes autores e pensadores existentes, alguém conhece? Treine a si mesmo a deixar a partir tudo que teme perder. Alguém sabe? Não? Mestre Yoda. Grande Mestre Yoda. Não sei se alguém gosta aí de Star Wars. Certo? Pessoal, atenção. Semana que vem, nossa revisão. Professor, qual o tema da prova? Quais os assuntos para estudar para a prova? Transtornos de personalidade, imputabilidade, behaviorismo, psicologia e direito da família, psicologia e o processo de adoção, e psicologia e o direito trabalhista. Esses 6 temas. Atenção, olhem o que eu vou falar.
assistam essas aulas, anotem as perguntas, que na semana que vem eu vou tirar as dúvidas. Semana que vem eu vou tirar a aula para ser revisão. Então, estudem esses temas, anotem todas as dúvidas e tragam. Ponto importante. Quem assistir essas 6 aulas, lá, que está lá no nosso AVA, quem assistir essas 6 aulas, quem participar da revisão, quem retirar as dúvidas, pode ter certeza, vai tirar nota máxima na prova. Agora, quem não estudar, aí não vai. Então, tirem a dúvida de vocês, estudem esses temas. Quem estudar esses temas vai conseguir tirar uma nota boa. Se assistir às aulas direitinho, fizer tudo isso, vai se dar muito bem. Beleza? Então, é isso, tá?